Então, bora lá, né, meu povo? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa aulinha de fechamento. Hoje, dia 3 de 3 de 2022, né, pós-carnaval aí. Né, vamos começar a dar uma olhadinha aí no mercado, ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o que dava e o que não dava para fazer. Né, ontem a gente não teve aula porque a gente teve só metade do pregão aqui. Então, muito pouquinho, né, já que a gente gosta de esperar um tempo ali para ter o primeiro movimento do dia. Então depois acaba não valendo muito a pena. Né? Quarta-feira de cinza também é bom já dar uma descansada. Então basicamente aí de verdade mesmo e valendo, a gente foi nosso primeiro dia de pregão da semana aí de verdade mesmo, né? Um pregão completo. Né? Então eu gostaria de saber de vocês aí, o que vocês observaram, o que vocês analisaram no contexto, o que vocês acharam que seria um pouco mais fácil, né? Já com o entendimento lá que a gente já viu no WhatsApp, que eu já falei, né? Mas eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho ali o que vocês conseguiram visualizar, o que viu, o que não viu, né? Só falar pra gente aí. Quem quer começar? Ai, Michel, para variar, hoje, uma hora para mim, assim, precisando da correção, mas com todos os times a favor, igual a gente conversou hoje. Uhum. Tudo compra o diário ali na região da 200, eu achei mais um dia complicado. Aqui, né? O momento inicial do dia que teve ali, pareceu comprador, mas também já com aquela Maia, distância. tá falhando teu microfone. Tem hora que tá ficando tipo uns 3 4 segundos sem eu te ouvir, né? Não sei se é só pra mim ou pra todo mundo. Uai, tá melhor agora? Aí, agora sim. Tem cachorro latindo aqui, pode estar dando interferência. Então, essa questão, né, Michel? Para mim, assim, uma hora um pouco esticado ali, as médias já longe, o mercado muito forte, né? Uhum. Para entrar na compra, igual surge o movimento inicial do dia, primeiro que até pelos 5 já ficou complicado, e Certo. a gente olhando uma hora desse jeito. Depois, é igual a gente conversou lá, todos os times em alta. A gente vai esperar uma correção? Como é que faz? O mercado forte, assim, a Uhum. média foi chegando, a média de 8. Ficou bem complicado, acho que atuar nas duas pontas aí. Realmente hoje tava um pouquinho mais chato aí quando a gente tenta analisar o contexto, né? A gente vai ver daqui a pouquinho ali. Né? Mas você viu alguma oportunidade, alguma coisa que daria para fazer, né? No nosso operacional, ou nesse operacional aqui, ou até no setup das médias? No setup das médias, eu fiquei em dúvida se você teria feito aquele primeiro toque, que foi no cheio aí. 10h45, né? Não, esse aí eu fiz. Eu fiz essa aí. Uhum. Deu uns 100 pontinhos aqui, né? Depois nele eu não fiz mais nada, eu fiquei até umas 2 horas. Eu Depois também. acabei fazendo duas. Eu fiz essa aqui, uma entrada de compra aqui e saí aqui, deu uns 90 pontos só. Depois isso aqui praticamente um 0 a 0, deu 30 pontos, 20 pontos, não sei, então eu considero meio que um 0 a 0. Essa aí foi na hora do almoço, né? Essa aí Ah. eu não peguei, não. Daí depois aqui eu já não tenho como fazer porque o fechamento não é aqui em cima, né? Ela deu um gap up aqui e já veio para baixo, então não tem como fazer. Aí o setup jacaré das médias suas, eu tô observando também. Eu achei que você teria feito essa primeira que deu Qual? Aqui ou aqui embaixo? em cima. Essa aqui? E no cheio ele não pegou, né? No mini Não. teria pego No mini pegava aqui. porque como eu não sei ainda o contexto, né? Se Uhum. você teria mais esticado uma hora, eu acho que você anda até fazendo assim, não sei, eu achei que você tinha feito essa aí. Não, acabei não fazendo. Né? Eu pensei em fazer ela aqui. Né? Aqui, como tá no cheio aqui, não pegou, mas no mini lá deu um beijinho na média assim. Né? Eu não teria feito por conta do uma hora já tá bem esticado. Então eu já achei bem esticado, falei assim, não sei se vai valer muito a pena não. Né? Então eu já tava com um pouco mais de medo de não dar continuidade aqui. Né? Do mercado dar só um belisquinho aqui e depois voltar. Então eu fiquei com medo de não bater a parcial. Né? De pegar aqui e não conseguir pegar a parcial direito. Né? Então acabei não fazendo.
né? Como fiquei, querendo ou não, a gente ficou uma semana sem olhar o gráfico, né? Então acaba que a gente perde um pouquinho do time ali. Aí eu preferi hoje, falei assim, ó, vou fazer o das médias só se tiver num contexto bonito, com uma entrada bonita. Então acabei não fazendo nenhuma. Até tive vontade durante o dia fazer algumas aí, mas eu preferi não fazer. E no operacional normal mesmo, aí ficou bem complicado, porque mesmo se tivesse a divergência aí que começou a dar, a 8 já estava em cima de uma hora. A divergência zona. Opa, deixa eu um pouquinho pra cá, né? Então, assim, a 8 foi chegando, já ficou complicado. Uhum. A de compra aí também. A primeira que deu é aquele negócio, de uma hora tá esticado. Depois das 2 horas, eu já até parei, porque começou a ficar muito lateral. Eu nem olhei mais. Certo. Beleza, doutora Mayra. Mais alguém, galera? Tomar uma aguinha aqui. Michel, Hum. quando você fala de que o 60 está precisando de uma correção e vocês estão esperando, é que aí a correção que você está esperando é na média de 20, certo? Então, Ou não? depende da proporcionalidade que vai ficar o movimento. Por Hum. exemplo, vamos pegar os 60 minutos aqui, ó. Quando a gente pega e observa a intensidade da pernada de alta e observa onde estão as médias, por exemplo, quando o preço estava aqui, a média de 8, né, vamos fazer um risquinho aqui para ficar mais fácil ver. Ó, por exemplo, nesse candlezinho aqui, ó, olha onde está a média de 8. Repara o risco que vai fazer. Vai ficar aqui embaixo. Ó. Então, ó, a média está bem distante. Né? A média, ó, bem distante, ó. Né, ó. Olha que esse candle grandão fechou, olha onde a média de 8 tá. Aqui embaixo, ó, perto da 200. Né? O próximo candle, ó, ele fecha lá em cima, olha onde está. Tá aqui a média. O próximo candle aqui, esse petitinho, um pouquinho mais para cima. Então, o que acontece? O preço fica muito distante da média, né? Tanto da média de 8 quanto da média de 20. Se a gente observar a maioria dos acontecimentos, né, você olha, a gente sempre usa a base para trás para a gente se basear. Então, por exemplo, quando a gente observa que o distanciamento médio que a gente fica, ó, a gente não tem um distanciamento muito grande. A gente está sempre trabalhando em torno da média. O preço se distancia da média, em alguns momentos vai mais, mas assim, o preço sempre trabalha voltando para a média. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que a média está aqui embaixo e o preço já deu uma esticada muito grande, a gente já começa a ter um entendimento de, cara, esse mercado já esticou um pouco, ele já andou um pouco, então ele precisa fazer uma correção. Aí essa correção vai depender. Por quê? A gente tem algumas formas da gente corrigir. Por exemplo, uma forma quando o mercado está muito forte. O que seria um mercado forte? O semanal em tendência, o diário em tendência e uma hora em tendência. Todos na mesma direção. Todos os 3 times, por exemplo, aqui subindo. Quando a gente tem essa característica, o que geralmente acontece é você tem um movimento de impulsão e a correção tende a ficar um pouco mais lateralizada para esperar a média. Por quê? Vai lateralizando, a média vai chegando, vai lateralizando, a média vai chegando, lateralizando, a média chegando, arma um power aqui, estoura e o mercado vai. Né? Isso acontece geralmente quando o mercado está mais forte, que é um pouco mais difícil de acontecer. Isso vai ter uma probabilidade mais baixa. Né? Às vezes, obviamente, pode acontecer algumas vezes sequenciais, mas quando a gente olha num todo, né, a gente olha toda a estatística para trás, isso acontece pouquíssimas vezes. O que mais acontece é o quê? O mercado ir e o mercado voltar. E fazer o quê? A proporcionalidade lá, 50%, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. É o que acontece a maioria das vezes. Né? Então, quando a gente percebe que o mercado já deu uma esticada boa e está relativamente longe das médias, a gente já começa a pensar, cara, esse mercado precisa fazer uma correção. Aí é aquilo, essa correção pode ser uma lateralidade para esperar a média de 8 chegar e bater. Essa correção pode ser uma correção de bater na 8 e ir, ou pode ser uma correção mais pesada de bater na 20. Então a gente tem que observar o quê? Por exemplo, se eu vou tentar fazer uma venda no 5, qual o espaço que eu tenho até a 8? Quando chegar na 8, observar o quê? O que está acontecendo nessa região? Lá no 5, está acontecendo o quê?
tá aparecendo candles de reversão, tá aparecendo traps, está aparecendo algo que me diga assim, ó, esse mercado vai voltar a subir. Tem alguma coisa do tipo, né? Tá aparecendo bastante sombra inferior, né? Tá aparecendo lá os traps. Então a gente tem que começar a observar isso, né? O que acontece na maioria das vezes é o quê? O preço vai numa hora, ele volta, chega na 8, ele dá uma lateralizada. Aí os 5 minutos, né, lateraliza. Então, às vezes, uma batidinha que fica na 8, por exemplo, o preço vai, volta, chega na 8. Aí faz uma sombra. Deixa um candlestick de sombra. Essa sombra aqui, dentro de uma hora, lá dentro dos 5 minutos, vai representar uma lateralidadezinha, um movimento um pouco mais errático. Um movimento mais difícil da gente conseguir tradear ele. Né? E quando vai buscar a média de 20, aí faz essa lateralidade e depois vai na 20. Então é mais difícil o mercado fazer isso aqui, ó, passar 8 direto e buscar 20. É mais difícil. Geralmente chega na 8, lá no 5 dá uma lateralizadinha e depois vai. Né? Então, o que mais acontece é o quê? Buscar pelo menos a 8. Né? Então a 8 eu vejo como 80% de chance de buscar. Né? Por quê? Dentro das duas correções possíveis, que é o quê? Lateralidade ou bater e voltar. Essa aqui acontece 80% das vezes. Essa que vai acontecer uns 20% ou até menos. Né? Vamos colocar aqui uns 10% das vezes. Porque é difícil a gente saber aonde vai parar. Porque o mercado vai descer aqui? Não sei. Vai descer aqui? Não sei. Vai descer aqui? Não sei. Vai descer a partir daqui? Não sei. Aqui, aqui. A gente não sabe onde vai parar. O que a gente faz é o quê? Pular para os 5 minutos para ver se tem o quê? Divergência. Porque a divergência me dá um indicativo de que aqui é uma região boa para começar a voltar. Aí você observa o distanciamento da média de 20 e da média de 8. Aí a gente vai falar assim, putz, aqui é um ponto interessante para começar a corrigir. Porque tá longe das médias e já tem divergência lá no 5. Então, quando a gente, por exemplo, pega uma hora aqui, ó, e observa isso aqui. Ó, você observou que ele está esticado. Você já observou que aqui dentro dos 5 minutos, ó, ele já apresenta cansaço. Então aqui você tem um indicativo de que, primeiro, não comprar. Já não pode comprar mais. Comprar já fica arriscado. Por quê? Está esticado e eu já tenho divergência. Então, o mercado está gritando, não me compre. Não me compre. Se for fazer algo, tente fazer na venda. Aí eu vou observar o quê? Aonde o preço está, aonde a média está. Aí eu vou esperar o trade da divergência, vou esperar passar, vou esperar um pullback, vou esperar um repique e ver se vale a pena. Só que no caso de hoje, o mercado deu uma lateralizada grande desde o dia de ontem, que fez um movimento de power, que ele foi e veio reto. Ó. Ele não foi e voltou dessa forma. Então, toda vez que a gente percebe que o mercado já esticou, está distante das médias, já fica um pouco mais complicado de fazer o trade. Por quê? As melhores localizações para a gente fazer um trade, ou é próximo à média, ou é longe da média. Nas partes intermediárias é mais difícil fazer. Por quê? Aqui eu estou no início de uma explosão. Aqui o mercado tende a pum, explodir. E aqui o mercado tende a fazer o quê? Zup, retrair. O mercado funciona. Ele estica e encolhe. Ele estica e ele encolhe. Ele estica e ele encolhe. É igual um pulsar de um coração. Dilata e retrai. Dilata e retrai. Dilata e retrai. Basicamente tudo funciona assim. Então, quando eu estou próximo às médias, eu estou esperando o quê? Explosão. Quando eu estou longe das médias, eu estou esperando o quê? Retração. Então, quando a gente observa aqui, por exemplo, ó, o mercado vai, distanciou das médias, opa, já fica um pouco mais difícil eu comprar. Por quê? Maior parte do tempo o mercado não vai distanciar tanto das médias, o mercado vai precisar fazer uma correção. Obviamente, com o tempo vocês vão ganhar um pouco mais de noção. Por quê? O mercado tem volatilidade. Tem épocas que a volatilidade está menor, tem épocas que a volatilidade está maior. O que seria a volatilidade ali? Para a gente explicar, aplicado à média aqui. Vai ter vezes que o mercado vai distanciar mais e vai estar normal. Vai ter vezes que o mercado vai distanciar menos.
O mercado não vai fazer um distanciamento tão grande. Quando a gente tem, por exemplo, uma guerra, uma notícia, alguma coisa política que vai acontecer, essa volatilidade tende a aumentar. Né? Vocês já repararam, por exemplo, que às vezes os stops estão ali na casa dos 200 pontos, 200 e pouquinho, e às vezes os stops começam a ficar muito grandes, 400 pontos, 500 pontos. Então, isso é a volatilidade aumentando. Né? O tamanho médio dos stops estão aumentando, o tamanho médio dos gains também vão aumentar. Então, a gente tem que se basear. Com o tempo, vocês vão conseguir ter um pouco mais de noção. Mas se no geral observou que o preço está muito longe das médias aqui de 8, da média de 20, toma cuidado aqui nesse caso aqui com compras. Porque as compras ficam mais difíceis de evoluir. Tende não a evoluir tanto, principalmente quando a gente começa a perceber cansaço aqui dentro do MACD, beleza? Beleza, certinho. Obrigada. Deu para entender certinho mesmo? Sim, claro. Deu sim. Obrigada. Só vou dar uma aguinha aqui. Mais alguém? Não? Podemos começar então? Então bora lá. Ó, vamos começar a entender o contexto macro do negócio. Primeira coisa, olhar o time frame maior, semanal. Então, ó, o que a gente tinha no semanal? Beleza, a gente tem um fundo duplo aqui que foi acionado. A gente andou, veio fazer o pullback. Chegou na onde? Média de 8 períodos. Opa. 8 períodos. Chegou na média de 8, olha o candle que deixou. Olha o candle que deixou. Baita candlezão de sombra, na média. Então, ó. Fundo duplo, rompeu, fez pullback, aonde era resistência, virou suporte, deixou um candle de bastante sombra inferior, mostrando que candlezão comprador, média inclinada para cima. Então, pullback perfeito. Quando a gente observa isso dentro de um gráfico independente do tamanho, cara, você pensa só isso aqui, ó, compra. Movimento de alta. Para buscar o quê? Pelo menos a máxima lá, ó. Região de máximas. Então, aqui dentro do 60, do semanal, está configurado. Ó, acima de média móvel de 20, acima de média móvel de 200, acima de média móvel de 20 e acima de média móvel de 8. Cara, tendência maravilhosa dentro do semanal. Né? Se a gente opera um time semanal que se faz trade dentro do semanal, tinha ativado compra aqui no rompimento da máxima, stop aqui. Ou rompendo a máxima desse candlezinho branco aqui, né, com stop técnico aqui embaixo. Então, tem compras ativadas. Alguém consegue ver venda aqui dentro do semanal? Não. A gente tem uma impossibilidade de conseguir enxergar vendas aqui no momento. Né? Lembrando, esse candle aqui ainda não fechou, ele vai fechar amanhã, certo? Mas, até então, movimento comprador. Então, beleza, dentro do semanal você já entendeu o que é compra. Ok, vamos para o time mais curto. Chegamos aqui no gráfico diário. Dentro do gráfico diário, a gente tem o quê? A gente tem um trap acionado, ó. Tá vendo o fundinho, ó? Perdeu o fundinho, deixou um candle bem comprador, ó, bastante sombra inferior. O outro candle, que é esse, rompeu a máxima dele, né? Para acionar o trap tem que ser no próximo candle, que é esse aqui. Então, ó, rompeu o fundo, devolveu, o próximo candle imediatamente rompendo a máxima, abre uma compra. Então, a gente tem um trap acionado aqui com alvo aqui em cima. Certo? Beleza. O que a gente tem de empecilho aqui? Média de 200. Então, aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, o que vai determinar, vai ajudar a gente a determinar que isso aqui está muito perigoso ou não, é 1 hora lá, que é o time mais curto ainda. Então, mas por enquanto, a gente está acima da média de 20, acima da média de 8, tem um baita de um trade de compra ativado aqui. Então, até então, é um time mais comprador do que vendedor. É muito mais fácil a gente enxergar uma compra aqui na configuração atual do que enxergar uma venda. Né, que só vai possivelmente configurar uma venda se vamos imaginar, se o próximo candle perde a mínima aqui, ó, vamos imaginar que deixa uma barra preta aqui desse jeito, ó.
Beleza, desconfigurou a compra aqui, está ficando mais configurado para uma venda, porque aí vai começar a configurar um topinho duplo aqui, certo? Aí quando estopar a galerinha aqui embaixo do trap, o mercado tende a dar uma pesada. Para estopar o quê? O semanal. Então não é porque está configurado no semanal lá que não possa estopar. O semanal estopa, igualzinho o diário estopa, igualzinho uma hora estopa. Só que aqui a gente faz o quê? Pegar os contextos e tentando encaixar um time dentro do outro para tentar pegar um direcionamento do mercado. Então, beleza. O semanal lá comprador e o diário até então comprador. Só que, enquanto a gente tem um semanal totalmente livre aqui, no diário a gente já tem um pequeno empecilho, que é a média de 200. A gente está na região da média de 200. Né? Quando a gente faz o primeiro toque aqui, ó, o mercado faz o quê? Opa, pancada, toma. É difícil passar isso direto. Então, é uma batida, 2, 3, 4. A gente não sabe ao certo como vai passar. Então, beleza. Mas, ainda assim, um pouco mais comprador. Quando a gente chega lá dentro do gráfico de uma hora, então, ó, qual foi o primeiro candlezinho do dia, ó? Candlezinho das 10 horas aqui, ó. Esse candle. Esse candlezinho aqui, certo? Então, beleza. A hora que o candle estava trabalhando aqui, as médias estavam relativamente longas. Então, ó, você já tem um movimento, pequena contraçãozinha aqui, ó, você tem uma pancada grande. Você tem um movimento de intensidade grande aqui, ó. Quando a gente chega, vamos lá, vamos ver quem lembra aí. Quando a gente chega direto em uma média forte, né, vamos imaginar, o mercado vem aqui direto, ó, média de 200, esquece isso aqui pra frente. E chegou direto em uma média forte. Qual é a maior probabilidade aqui, galera? Passar ou retrair ou voltar? Passar de primeira é difícil, né? Sempre tem que retrair. Beleza, então essa é a maior probabilidade. Então a gente tem aqui, sei lá, uns 80% de chance. Sei lá, uns 70 aqui. Vamos ser mais, fazer um negócio mais bonitinho. Então beleza. Né? Teríamos aqui uns 70%. E se por acaso perder, passar direto, o que provavelmente tende a acontecer? O repique é embaixo da média. Exatamente. Não conseguir dar continuidade. Não conseguir cair mais. Ele parar para fazer o quê? Dar uma repicadinha, fazer uma correçãozinha. Até a média ou até ficar proporcional. Na mesma forma, vale para um suporte e resistência. Você tem sei lá, um suporte gigantesco aqui. O mercado vem e chega direto, muito dificilmente vai passar. Ele tende a dar uma recuada. Certo? Então, ó, eu tenho o mercado chegando lá praticamente direto, ó. Faz uma micro correçãozinha aqui e já tenta ir de novo. E eu tô chegando numa região que eu tenho uma resistência forte anterior, certo? Que quando a gente olha no time maior de novo, ó, é o que? É a região da máxima aqui e da média de 200. Então é mais difícil passar isso. Então, por mais que o semanal lá esteja configurado, esteja acima da média, né, deixou um candlezinho de sombra, se eu tô chegando uma pancada direto na 200 e o meu uma hora está esticado, por quê? O que poderia acontecer aqui? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que não tivesse chegado esticado. Tivesse feito uma correção aqui, ó. Uma correçãozinha um pouquinho maior. Fez uma correção maior, subiu, depois corrigiu aqui. E tá no mesmo ponto aqui, ó. Ou seja, não tá esticado. Não estaria tão esticado. Então, com uma configuração boa aqui do semanal, né, e o próprio diário aqui, mesmo estando em cima da média, teria um pouco mais de probabilidade de passar. Né? Ou a correção fez até um pouco mais para cima aqui, ó. Putz, probabilidade melhor de passar. Por quê? O mercado já fez as correções mais abaixo.
Agora, uma hora chegar esticado numa região complexa lá dentro do diário, a probabilidade de passar é bem menor. Então, a chance do mercado esperar uma média de 8 ou esperar uma média de 20 é maior. Então, por exemplo, quando a gente vem para cá, ó, qual foi a oportunidade de compra aqui um pouco mais nítida, galera? Mais no início do dia. Né? Esquece isso aqui para frente. Pensa só daqui para trás. Qual foi as oportunidades que vocês enxergam ali que daria para fazer alguma coisa? Pode ser forçado, pode forçar a barra. Michel, Diga. inclusive eu ia falar no início da aula, só que eu tive que me ocupar aqui. Eu fiz uma compra aqui no rompimento desse doji aí nos 5 minutos. Qual doji? Esse que fez em cima das médias aí. Eita. Aí, bem no comecinho. Desculpa, aqui, bem no comecinho eu tô sem. Aí. Esse é um spinning top. Doji, Isso. Tecnicamente, mesmo bonitinho. Doji é quando você tem uma pequena sombrinha e você tem abertura e fechamento no mesmo preço. Eu considero até um pouquinho. Né? Às vezes não tá só o risquinho, mas deixa um corpinho, por exemplo, igual aqui, ó. Né? Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Por exemplo, ó, esse aqui eu considero um doji, ó. Ele tem um pedacinho de corpo, mas é muito pouquinho. O doji mesmo, né, mas ele é até mais difícil de achar dentro do índice. Né? Ele vai ser abertura e fechamento no mesmo preço. Deixa eu ver se a gente acha. Não tem nenhum aqui, ó. Esse aqui dá pra considerar um doji, ó. Ele tem um corpinho também. Aqui, ó. Esse aqui é um doji, ó. Tá vendo? Ele tem só um risquinho. Abertura e fechamento no mesmo preço. Então isso configura um doji. Quando a gente pega um maior assim, ó, igual tá aqui, isso aqui é um spinning top. Né? Já tem um entendimento diferente. Né? Quando a gente observa um doji, a gente já tem um entendimento ali de neutralidade. Ninguém ganhou a batalha. Foi nem compra nem venda. Zerado. Quando a gente vê um spinning top aqui, né, a gente já pode considerar ele como um martelo, como uma estrela. Né? Ou seja, ele é um candle que demonstra um pouco mais de força, beleza? Beleza. E aí eu fui acompanhando o preço, isso aí no rompimento do segundo candle vermelho lá em cima. Foi a única compra que eu vi, aqui, que eu fiz. Considerando o segundo candlezão vermelho aqui, o primeiro e segundo. Ou isso aqui que você tá falando? Rompendo esse candle aqui, ó. Não, lá em cima. Aqui Eu comprei em cima? embaixo e saí lá em cima. Ah, você comprou aqui embaixo nele? Isso. Colocou o stop aqui no fundo. Isso. E saiu aonde? No rompimento do segundo candle vermelho. Primeiro, segundo. Aqui. Bem aí. Beleza. Então, ó. Essa é uma oportunidade. Vamos forçar outra oportunidade. Rompendo aqui. Outra oportunidade. Rompendo máxima do dia. Outra oportunidade. Né? Depois o movimento de impulsão. Rompendo aqui. Outra oportunidade. Essas aí são todas as oportunidades que a gente consegue forçar a barra um pouco ali. Né? Quando a gente está fazendo um trade nessa região, a gente está mais ou menos aqui, ó. A gente está nessa regiãozinha aqui. Tendo o entendimento de que o mercado já deu uma lateralizada ontem e dá continuidade nessa lateralidade, a gente começa a pensar na probabilidade do quê? Do mercado lateralizar ou o mercado voltar para corrigir. Por quê? Já começou a aparecer candles pequenos lá no topo. Depois que a gente tem movimentos de intensidade, candles grandes, e começa a aparecer candlezinho petitinho, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Isso já é um sinal de fraqueza de que em 80% das vezes o mercado volta para a média, pelo menos a de 8, e os outros 20% o mercado lateraliza, falando em correção. Por quê? Sabendo que a gente não sabe que hora que vai parar. Só que começou a aparecer candle pequeno, começou a aparecer candle de sombra superior, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então quando a gente observa aqui, ó, esse primeiro movimento, a gente ainda está dentro de uma lateralidade. Ó. Então a gente não tem a configuração de tendência aqui dentro do 5. A gente tem uma continuidade anterior lá, que veio com gapão de alta, deu a continuidade, mas depois o mercado faz o quê? Lateraliza. Então, querendo ou não, a gente está dentro de um range.
Tá dentro de um rangezinho. E fazer um trade dentro do range, no meio do range, é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado. Por quê? Você vai ter que acertar o time do momento que vai ter o estouro. Então, se eu já tenho um cansaço aqui e a média já tá vindo, a maior probabilidade é ou o mercado voltar em 80% das vezes ou lateralizar. Então, tentar fazer a compra aqui, depois que o mercado já demonstrou cansaço, tentar comprar o estouro desse canal, dessa lateralidade, é mais arriscado. É bem mais arriscado. Então, eu tenho o mercado esticado. Então, por exemplo, eu tenho compra no semanal, eu tenho compra no diário, mas eu estou em cima de uma região complexa, aqui dentro do diário. Se eu não estou esticado dentro de uma hora, dá para sentar a bota. Dá para sentar a bota. Tem risco aqui de comprar em cima de 200? Tem risco. Por quê? Justamente aquilo que eu falo com vocês. A gente não sabe se vai passar de primeira, segunda, terceira, quarta. A gente não sabe quantos toques vai ter aqui para passar. Só que, se as correções estão mais proporcionais dentro de uma hora, é mais fácil. Agora, se eu chego em uma região difícil num time maior e estou esticado numa hora, a probabilidade de dar continuidade é muito baixa. Por quê? Você fica ali com uma probabilidade muito baixa de evolução e, se evoluir, tende a ser pouco. Não evolui muito, porque já está esticado. O mercado já está longe das médias e está em região difícil. Mesmo que você dê a sorte, às vezes, de conseguir pegar, ainda dá um pulinho ali. Esse pulinho ainda é pouco. Vai ser pouco, ele tende a ser pouco. Então você perde o quê? Você perde continuidade. Você não vai conseguir pegar um trade grande. Então você está fazendo o quê? Você está pegando um trade pequeno com uma probabilidade baixa. Se for pegar uma probabilidade baixa, tem que pegar um trade grande. Então, por exemplo, se aqui eu sei que, vamos lá, vamos reestruturar de novo. Eu sei que eu estou numa região de média de 200 e resistência, então uma região complexa. E sei que estou chegando esticado nessa região complexa. Então, se eu estou chegando esticado, maior probabilidade voltar para as médias, 80%. Segunda maior probabilidade, fazer o power, que é a lateralização. Quando o mercado às vezes está muito forte, igual a gente tem, a configuração muito forte, isso aqui até aumenta um pouco. Ela começa a sair do 20 ali, vai lá para uns 30, 40. Mas é muito mais difícil acontecer power dentro do índice. O índice é mais difícil acontecer. Né? Igual eu falei, você pode até desenvolver alguns em sequência, mas quando você pega um histórico de anos, é muito mais difícil acontecer. Certo? Então, aqui você está pegando uma probabilidade baixa de evolução na compra para pegar pouco ponto. Então já não vale tanto a pena. Às vezes é mais interessante esperar uma venda aqui ou deixar o mercado lateralizar para chegar nas médias e tentar pegar o estouro do movimento. Mas no geral, essa região vai ser difícil passar. Né? Então, chegando esticado, então você tem baixíssima probabilidade na ponta compradora aqui. Deu para entender a lógica de raciocínio, galera? Quer que eu explique de novo? Por mim, tranquilo. Deu para Beleza. entender, sim, deu para entender, sim. Tranquilo? Só tomar uma aguinha aqui de novo, porque hoje tá calor. Eu fiquei pensando em comprar de novo depois que ela encostou na 20, né, e começou a subir de novo, só que eu não quis comprar porque eu achei esse candle vermelho, né, da correção muito grande. Então, E aí quando a eu gente tem esse movimento achei, de correção aqui, a gente deu a paulada. Pum. A gente vai lá e corrige. Corrigiu. Eu tô numa correção saudável? sim, Tô numa correção saudável, certo? Então, tecnicamente, quando eu deixo um candle verde aqui, eu posso fazer a compra, não posso? sim. Pode, não tem problema errar não, pode falar. Fala o que você Não, acha. sim. Pode? Pode. Exatamente, você pode fazer. Você pode fazer. Aqui dá compra. Pum. Rompendo esse candle verde aqui, rompendo a máxima dele, dá compra. Entrada aqui.
stop aqui. Você tem maioria compradora, você tem correção proporcional. Né? O candle não está tão grande assim, ele está mais ou menos, mas ó, comparado a candles anteriores no movimento de impulsão, está até pequeno. Então, você tem a proporcionalidade. O problema aqui é justamente não a entrada em si. Por quê? A entrada, se a gente for ver aqui, ó, a gente consegue já forçar uma clássica até aqui, ó. Ficaria um pouco mais arriscado, porque pode ser um movimento de 50%, né? Mas depois que o mercado tenta e não consegue volta, deixa bastante sombra, aqui eu tenho uma clássica. Então, ó, média de 8, VWAP, média de 20, ó. Tudo juntinha, o mercado passa, faz o repique, deixa um candle de start, eu tenho uma clássica. O problema dessa compra aqui ou dessa compra aqui é justamente o contexto. Porque você já está esticado das médias, você tem um movimento de impulsão grande, você está longe das médias e está numa região mais chata, mais perigosa. Então, mesmo tendo um contexto comprador, porque você olha aqui, é comprador. Ó. Você olha aqui, é comprador. Você olha dentro de uma hora, é comprador também. Só que uma hora precisa corrigir. Então ele vai ou lateralizar ou voltar para a média. São as maiores probabilidades. Ele continuar subindo é mais difícil. Né? E fica mais arriscado fazer o trade. Por quê? Ele pode continuar subindo, ele pode meter marcha aqui, bater mais uns 2, 3 candlezãos aqui, ó. Pum. Pode fazer. Né? A gente nunca sabe aonde vai parar. O problema aqui é justamente isso. A gente não sabe se vai parar aqui, 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 aqui. Só que um indicativo que a gente pode usar aqui para saber que tá cansado é o que, galera? Era a divergência, né, que já tava... A divergência aqui dentro do 5. O que mais? Tem mais outra coisa. A média lá, numa hora? Ou desculpa, no diário? Os candles pequenininhos também? Exatamente, os candles, ó. Os candles já começaram a diminuir o tamanho. Se começou a diminuir o tamanho, começou a aparecer candle sombra superior, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, região difícil, com o mercado esticado, aparecendo candles pequenos, com divergência aqui dentro. Então, as compras aqui já ficam muito mais difíceis. Então, nesse tipo de contexto, eu já evito comprar. Por quê? Mesmo estando com a configuração de compra em todos os times, ó, a gente está acima das médias de 8,20 aqui, ó, em todos os times. Né? Dentro do semanal ainda está acima da 200, acima de uma hora está acima da 200. Então a gente está num cenário comprador. Só que é um cenário comprador que às vezes ele se torna um cenário um pouco mais enganoso. Porque ele está esticado. Ele chegou em uma região forte esticado. O preço não pode chegar em região forte esticado. Toda vez que a gente tem um suporte de resistência forte, uma média grande, alguma coisa que o preço vai direto, galera, é muito difícil passar. É muito difícil passar. Significa que não vai passar? Né? Óbvio que não. A gente sabe que nada no mercado funciona 100% das vezes, senão eu já estaria trilionário. Né? A gente sabe que acontecem uns stops ali. Só que a maior probabilidade é que o mercado para. Opa, pum, parou ali. Ou lateraliza ou volta. Porque é muito difícil chegar e passar igual faca na manteiga. Pode passar, geralmente passa quando é o quê? Quando é alguma notícia. Né? Ah, sei lá, os Estados Unidos mandou uma bomba nuclear lá na Rússia. Aí, irmão, não vai ter média, não vai ter suporte resistente, não vai ter nada que segure. Né? Pode ter 35 média de 200 aqui, passando no mesmo lugar, com um monte de suporte e resistência aqui, semanal, mensal, anual, passando aqui. Nossa, o negócio mais forte do mundo. Que se acontece uma desgraça dessa, o negócio vai passar direto, não vai tomar conhecimento. Certo? Mas foi influência de outra coisa, não é influência gráfica, que é o que a gente está buscando ali, que é operar o gráfico, operar o conceito gráfico. A gente não está operando notícia, a gente não tem como a gente prever que isso vai acontecer. Então, todas as vezes que vocês virem o mercado chegando esticado, tenham a noção de, putz, aqui, se eu for fazer um trade na continuidade, vai ser um trade mais difícil. Então, Michel, e na forma que está o 60, entre o 8, a 8 e a 20 seria uma região de armadilha? Exatamente, agora a gente já entra em trap zone. Dá para operar dentro, Tem que ter o quê? Espaço. A gente olha onde está e olha onde está a 20. Beleza. Esse espaço aqui que a gente tem,
é o suficiente para fazer, por exemplo, isso aqui dentro dos 5 minutos, ó, fazer um pivô, você tentar pegar a primeira regressão ou o próprio pivô aqui. Ah, não, bateu na 20, beleza, tem espaço para você pegar um pivô ou a primeira regressão até chegar na 8, que vai estar por cima, né? Vamos imaginar, vamos pensar Melhor na seguinte esperar situação. sair. Ó, vamos pensar que eu faço isso aqui, ó. Bateu aqui na média. Olhando o contexto aqui, semanal, diário, tocando na 20 com a média inclinada assim, qual é a maior probabilidade? Compra. Compra. Até onde? Que vai fácil. Se você olha e fala, não, vai fácil. Voltar até a. Não, se diz aproximando as duas ou entre o espaço? Não, entre o espaço aqui, ó. Bateu aqui. Ah, então é de 20 voltar para 8, certo? Voltar até 8. Então, beleza. Você vai fazer o quê? Você vai medir esse espaço e vai ver se você consegue pegar um trade. Por quê? Provavelmente você tem um candle negativo aqui, você vai ter isso aqui dentro do 5, ó. Então, para conseguir fazer uma compra, você tem que esperar o quê? Isso aqui. Pivôzinho de alta. Ou tentar fazer um trap, um trade de reversão aqui. Que aí já é mais difícil. Por quê? O mercado pode bater, passar, deixar uma sombra aqui, te estopa e depois vai. Sim. Certo? Ou você tem um pouco mais de confirmação, que é esperar montar um pivô aqui dentro dos 5 minutos para tentar pegar. Aí Até provavelmente já vai ter andado um pouco, você vai ter menos espaço aqui. Então a gente tem que estar olhando na hora o negócio acontecendo para a gente conseguir medir esses espaços. Por exemplo, quando eu pego aqui 1 hora, aqui isso aqui é 1 hora, só que ele está em 5 minutos, beleza? As médias de 1 hora estão no mesmo lugar aqui, ó. Deixa eu só aumentar ele um pouquinho aqui. Ó. Vou ter que fazer assim mesmo. Ó, olha onde a média de 8 tá. Se eu passo essa média pra cá, essa média tá aqui, ó. Então, ó, eu tô em cima da média. Por cima da média de 8. Então, meus trades de venda que eu fosse tentar fazer aqui, né, que tem até um alargamento, já fica mais difícil fazer. Então, qualquer trade que eu vá fazer aqui, eu tenho que olhar o quê? A 8. Agora, se o mercado vai lá na média de 20, né, aqui tem uma diferença, viu, galera? Porque é em índice e aqui é Ibovespa. Beleza? Então tem um spreadzinho ali, né? E tem o spread da hora também. Então, eu tenho que olhar o quê? Amanhã o espaço que eu tenho daqui até essa média recalculada. Eu vou ter um espaço para fazer um trade aqui dentro? Eu vou conseguir fazer pivô ou pivô para conseguir fazer esse trade? Então, por exemplo, olhando aqui, ó, venda não dá para fazer. Tem a duzentona aqui, ó, lindona. Tá um pouco mais baixo, mas ela vai subir aqui depois. Então, tô muito em cima. Para vender não dá. Tem que esperar bater para ver se eu vou ter um pouquinho mais de espaço. Né? Por quê? Eu não posso esquecer da tendência primária do semanal e do diário, que é o quê? Mais comprador. Comprador. É mais comprador. Então, eu posso fazer venda? Posso, desde que eu tenha espaço para pegar até lá. Posso fazer compra depois tocar aqui? Posso, desde que eu tenha espaço até a média de 8 lá. Aí depois passando essa média de 8, por quê? Provavelmente chega na média de 8 aqui e dá uma engasgada dentro dos 5 minutos. Não vai passar direto. Dá uma engasgadinha também. Só que depois que passar, aí você tem tudo alinhado de novo. Pum, alinhado, pum, alinhado, pum. Aí o mercado tende a entrar com um movimento mais forte. Sim. Então, a análise do contexto, né, não é que, não, tô dentro de trap zone, não posso operar? Posso operar. Só que depende, né? preciso de espaço. Né? Basicamente, todas as perguntas que a gente vai ter, que vocês possam me fazer, 99% das vezes eu vou responder depende.
Porque não existe nada que seja, não, isso aqui é isso e pronto. Não tem como. Por quê? O mercado, num todo ali, quando a gente observa o contexto, vai ter vezes que você vai conseguir fazer um trade dentro da trap zone, porque você tem espaço. Vai ter vezes que você não vai conseguir. Vai ter vezes que você vai ter tudo alinhado para compra, mas não vai valer tanto a pena assim comprar, porque o mercado já está esticado. Aí, putz, o mercado chega esticado numa região difícil. Então, putz, tenta pegar a venda. Beleza. Aconteceu um movimento de venda aqui dentro? Tem uma passada de média bonita? Tem um pullback bonito? Não tem, ó. Ó, pullback costurando médio, ó. Então, você não tem. Você não tem uma configuração bonita de venda. Você foi ter uma configuração um pouquinho melhor aqui embaixo. Um pullback mais justo. Só que, aonde está a 8 lá? A 8, lembra que eu falei que ela estava passando aqui, ó? Então você já corre mais risco de tomar a jornada. Igual aconteceu aqui. Ah, chegou na 8. Quando chega na 8, lembra da divergência que eu falei? Por que o alvo é na 8? Alguém lembra? Ninguém? Por que eu faço o alvo do trade da divergência na 8 e não na média de 20? A probabilidade na 8 é maior. De 20 já é menor. A probabilidade na 8 é maior. Depois que chega na 8, tende a dar uma lateralizada, porque vai bater na 8, vai dar um chacoalho, lateraliza um pouquinho dentro do 5, para depois talvez perder e vir na média de 20, que é a média de 200. Então, a gente tem que ir encaixando. A gente vai encaixando um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, e tenta ver um todo, para conseguir achar um espaço aqui dentro. A partir do momento que você observa um contexto aqui, você olha, putz, isso aqui esticou da média. Então, não vale mais a pena comprar. Estou numa região complexa. Então, qualquer trade de compra é trade de baixa probabilidade. Se é baixa probabilidade, tem que ser o quê? Trade longo para valer a pena. Só que, dentro desses trades, vai pegar trade longo? Vai. Só que a taxa de acerto é muito mais baixa. Lembra sempre disso, ó, o mercado ele é eficiente, né, nisso que eu vou falar, não eficiente no total, nessa configuração que eu vou falar. Se você acertar muito, você tende a pegar pouco ponto. Se você ganhar muito, você tende a acertar pouco. Payoff grande, acerta pouco. Acerta muito, payoff pequeno. Então tende a ter esse equilíbrio. Então, se vai pegar um trade com baixa probabilidade ali, você tem que tentar pegar um movimento muito longo. Por quê? Ficar pegando movimento de baixa probabilidade com payoff baixo, no longo prazo vai tender a não valer a pena. Né? Vai acertar um tradezinho ou outro ali, mas quando for fechar o mês, vai ser muito difícil fechar positivo. Não vai conseguir fechar positivo. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, quando eu olhei ali o semanal hoje, eu falei assim, beleza, de comprador. Olhei o diário, falei assim, em cima da média, região difícil, mas ainda comprador. Então, eu precisava do quê? De uma hora me falando, me dando mais certeza. Por quê? Lembra lá que eu falei que aqui eu vou olhar mais uma média, muito dificilmente eu vou conseguir ver contexto. Aqui eu já consigo um pouquinho mais de contexto, mas quem manda mesmo, quem é o pai, quem é a mãe, é esse cara aqui, ó. Então é esse cara aqui que vai realmente me ajudar mais. Quando eu olho ele esticado aqui, eu falo, tá esticado, então tá em região difícil, então não posso procurar por compras hoje. Tem que esperar mais o quê? Vendas. Só que, para acontecer vendas, eu preciso ter um trade de venda, eu preciso ter um pullback bonito acontecendo aqui dentro dos 5 minutos, e eu preciso ter espaço até a 8. Por quê? Eu não vou contar com a sorte de ir na 20. Porque mesmo eu sabendo que tá esticado e tem boas chances de vir na 20, ó, olhando aqui, ó, a gente sabe que tem boa chance de vir na 20. Por quê? Para ficar mais proporcional. Só que a hora que chega na 8 tem boa chance de lateralizar um pouco. Né? Bate na 8 aqui, às vezes faz só uma sombrinha, mas dentro do 5 é uma lateralidadezinha grande. Uma hora batendo aqui é uma lateralidade grande. Né? Olhem isso aqui, ó, olha quantos candles foi e juntam uma hora aqui para vocês verem o que vai acontecer aqui, ó. Então, é um movimento pequeno dentro de uma hora, só que nos 5 minutos é muita coisa. Então, eu estava observando mais uma possível venda para tentar pegar essa correção do mercado, só que as vendas que foram configurando aqui dentro dos 5 minutos foram vendas mais feias. Por quê? Aonde foi, de fato, aconteceu uma venda, ó, acima da média, não faz nada. Beleza, ó, perfurou, mas ó, tocou média.
Eu não vou vender aqui e colocar um stop aqui. Eu quero um pullback embaixo da média, segurando nas médias. Se faz aqui, ó, dava para tentar fazer. Aí o mercado não consegue. Olha esse pullback que horrível. Bateu, fez um pullbackinho bonito aqui, ó, desproporcional e já em cima da média de 8 de uma hora. Então, risco. Então já fica trade mais difícil. Então a gente já tem que procurar evitar um pouco mais esse tipo de trade, porque vai tender a lateralizar, porque tá tocando a média de 8. Tocando a média de 8, tende a lateralizar, para depois perder. Aí a gente não sabe se perde na primeira, se perde na segunda, se perde na terceira, se perde na quarta ou se perde na quinta. Então às vezes você vai acertar um trade aqui, mas tomou 1, 2, 3, 4 stop para acertar o quinto stop. Acertou o quinto stop, beleza, buscou a média de 20 lá. Só que, será que isso aqui pagou esses stops aqui todos? Então já fica trades mais difíceis de serem feitos. Beleza, galera? Deu para entender a lógica? Beleza. Certeza? Não fiquem com dúvida. Sim, Michel. Não, tranquilo. Hoje esse movimento aí foi bom para dar didática. Eu acho que consegui ser bem simplista ali na forma de explicar, né? De vocês conseguirem entender que o movimento chegou esticado, né? Chegou em média forte, está esticado em outro time, então tende a dar uma corrigida, né? Reduz a probabilidade de continuidade da tendência, aqui no caso, que era a compra, né? Tentar buscar por movimentos mais vendedores, só que não pode demorar muito, senão a média chega, não consegue pegar, né? Aqui a gente já tinha sinais de um pouco mais de fraqueza, que não daria tanta continuidade, né? Então, com o tempo, né, sei que às vezes, sim, eu já estou percebendo que vocês já estão ficando mais ligeiro, né, mais espertos com esse tipo de movimento, né, mas ainda, obviamente, falta ainda bastante para chegar do jeito que precisa estar, né, mas vocês estão conseguindo evoluir até que rápido, mais rápido do que eu achei que demoraria. Achei que vocês demorariam um pouco mais, vocês estão evoluindo um pouquinho mais rápido, né? Mas com o tempo, vocês vão percebendo que vai ficar cada vez mais fácil fazer essa leitura de contexto, né? Não tem tanto segredo assim, é só observar quem está mais forte, quem está mais fraco, tamanho de candle, está esticado da média ou não está, né? Quando você começa a entender esse contexto todo, alinhar isso tudo, fica mais fácil fazer a leitura, né? Por isso que eu demorei um pouco a querer ensinar o setupzinho lá de média, né? Que é o que eu chamo de setup jacaré aí, que tentaram me roubar o nome, né? Mas a gente precisa fazer uma leitura de contexto boa, a gente precisa entender o contexto aqui dos times maiores para a gente conseguir fazer um trade mais seguro, né? Eu faço alguns trades que é um pouquinho mais arriscado, que nem estão tão com contexto assim, mas já tenho um pouquinho mais de experiência nele, então já consigo fazer, né? Mas eu quero que vocês façam o mais simprão de todos, a favor do contexto, que vai tender a ficar um pouco mais fácil, né? Mas vocês precisam aprender justamente isso, né? Conseguir entender o contexto, tá esticado, tá esticado, não vou tentar ficar comprando, né? Vou esperar o mercado passar, pegar nas médias, né? Se esticou, a hora que volta, né? Aos pouquinhos a gente vai encaixando, a gente vai tendo uma visão um pouquinho melhor, né? Sim, no começo, às vezes vocês nem vão conseguir perceber muita evolução, mas depois ao que vocês chegarem no final do ano e forem revisar todo o ano de vocês, né? Por quê? Vocês estão começando agora, vocês fazem trade a semana inteira, chega no final de semana, na sexta-feira, analisa todos os trades. Chega no final do mês, analisa todos os trades do mês. Depois chega no final do ano, analisa todos os trades do ano, né? Vocês que são novatos podem até diminuir essa periodicidade ali, né? Em vez de olhar no final do ano, né, de 3 em 3 meses olha tudo, ou semestralmente, né, no meio do ano olha tudo, depois no final olha tudo de novo, aí olha o ano todo, né, para conseguir ver a evolução, né, a evolução da análise em si, não de resultado, mas conseguir entender o que você conseguir enxergar lá no começo, o que você já está conseguindo enxergar, né, tô conseguindo fazer uma leitura de contexto boa, tô conseguindo interpretar o mercado um pouco melhor, né, com o tempo vocês vão perceber, né, dia após dia você não percebe tanta diferença, mas quando você olha lá no começo, depois olha lá no final, você fala, caramba, né? Dá uma visão gigantesca. Beleza, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar? Não, perfeito. Para mim é muito claro. Pra mim também tá tranquilo. Então, show de bola então, galera. Amanhã, sexta-feira, temos aula ao vivo. Então, fiquem todos com Deus e até amanhã, lá para as 9 e pouquinho, estamos firmes e fortes aí, beleza? Até mais!
Até amanhã, falou.